Vamos lá. Estamos falando da delegabilidade ou não da competência tributária. E nós já sabemos que ela é indelegável nos termos do artigo 7º do Código Tributário Nacional. Isso está lá na primeira parte, entendi ali. E tudo que é capacidade tributária, fiscalização, arrecadação, execução de lei, especialmente no que diz respeito a obrigações acessórias, pode ser delegado pelo ente federativo detentor da competência tributária. Por que a competência tributária você nunca mais vai errar isso em prova, ainda que você não tenha lido o Código Tributário Nacional no artigo 7º, mas eu creio que você leu agora comigo, né? Mas ainda que você tenha me enrolado aí, esteja só me olhando, falou, daqui a pouco eu leio isso, você não vai mais errar isso em prova por uma razão muito simples. Você vai entender por que a competência tributária ela é indelegável. A competência tributária é o poder deferido pela Constituição ao ente federativo para instituir os tributos necessários ao seu custeio. Só que para isso, lembra lá quando a gente viu o conceito de tributo? Tem um direito fundamental que ele é relativizado para que nós possamos pagar tributos. Qual que é o direito de propriedade? Como assim? Basta você pensar que você trabalha o mês inteiro, ninguém do Estado chega junto de você e, a depender da sua renda, você vai ter que dar uma parcela do fruto do seu suor para a União, imposto de renda. Não é isso? Não é. Dinheiro que é do quê? Da sua propriedade. Mas tendo em vista a sua capacidade contributiva verificada diante da sua renda, você vai pagar tributo, imposto de renda. Sua propriedade é um direito fundamental que está sendo relativizado pelo seu dever fundamental de pagar tributo, no caso o imposto. Não é isso? É isso. Se eu estou falando de um lado de direito fundamental, existe um outro dispositivo na Constituição que fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de quê? De lei. Para relativizar esse direito fundamental aqui de propriedade, lembra lá da definição no artigo 3º do Código Tributário Nacional? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Que mais? Diferente de sanção instituída em lei. E só quem pode editar lei são os entes políticos da União, o Congresso Nacional, não é isso? Nos estados, assembleias, municípios, as câmaras. Só quem pode editar lei para nos obrigar a pagar tributos são os entes federativos, as pessoas políticas, por meio do seu poder legislativo, ainda que a iniciativa seja do executivo. Então por isso não tem como delegar a competência tributária para instituir tributos. Então, é por isso que a competência tributária, ela é indelegável, mas a capacidade não. Inclusive, a lei que institui o tributo já pode ali no corpinho dela delegar, fazer a delegação da capacidade tributária. E exemplo clássico, contribuições para categorias profissionais. Se você toma conhecimento de uma execução fiscal, de uma anuidade, de uma contribuição profissional, por exemplo, para o Conselho de Odontologia, quem está lá executando não é a União que instituiu a contribuição, que precisa editar a lei instituindo a contribuição, porque a contribuição
para categorias profissionais, como a gente já viu nos termos de 149 da Constituição, é um tributo de competência da União. Então, a União vai precisar editar essa lei para que o CRO possa cobrar essa anuidade, essa contribuição. A União edita a lei, institui a contribuição e na lei já delega a capacidade tributária. Já diz assim, olha, CRO, já que eu não vou ficar com nada desse recurso, eu também não vou disponibilizar a minha Receita Federal para cobrar isso não. Tá? Minha turminha lá da Receita vai se ocupar do imposto de renda, do IPI, do imposto de importação, do que tiver assim que eu preciso mais. Cobre você. Fiscalize você. Arrecade você. E use o recurso, que é para isso que ele existe. Portanto, quando eu falo, gente, em competência tributária, eu estou falando em competência para instituir o tributo e isso demanda lei. Incapacidade tributária ativa, inclusive, é a possibilidade de estar no polo ativo da relação obrigacional, de cobrar, exigir e fiscalizar, como SESC, SENAI, CRM, CRO, Conselho de Psicologia, Conselho de Educação Física, OAB e etc. Ficou claro isso aqui? Eu espero que sim. Porque agora nós vamos para o Estatuto do Contribuinte. Vamos voltar lá. Saímos do CTN. Antes de sair do CTN, eu preciso dar uma olhada com vocês no artigo 8º, já ia esquecendo. A gente leu o artigo 7º, conheceu a regra que a competência tributária é indelegável, a capacidade tributária é delegável, não é isso? E o artigo 8º diz o seguinte: o não exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa àquela que a Constituição a tenha atribuído. Certo? Simples, óbvio, pelo próprio sistema traçado na Constituição, mas como é letra de lei que vez ou outra está lá numa prova, especialmente quando cobra a diferença entre competência tributária e capacidade tributária, qual dessas duas é delegável ou e não, vem ainda essa perguntinha, vem ainda essa afirmaçãozinha lá no final dizendo que, olha, mas se o ente federativo não exercer, o outro ente da competência comum pode? Não, tá? Agora sim, limitações constitucionais ao poder de tributar. Saímos, por hora, do Código Tributário Nacional. Voltemos à Constituição Federal de 1988. Falaremos também do Estatuto do Contribuinte. Basicamente, nós temos aí no que diz respeito às limitações constitucionais ao poder do Estado de tributar, o Estatuto do Contribuinte, normas voltadas aos poderes legislativos, quando instituírem os tributos, né, aos entes federativos por meio dos seus poderes legislativos, quando vierem ao instituir seus tributos, normas que precisam ser o quê? Observadas. Normas constitucionais que se agregam aos direitos fundamentais lá previstos no artigo 5º e particularmente se aplicam às relações jurídicas tributárias, ao dever fundamental de pagar tributo e ao direito que o Estado tem de nos cobrar. Porque se eu falo em dever, por outro lado, eu estou falando de um direito do Estado, um direito dado pela Constituição. Assim sendo, uma das primeiras coisas que nós precisamos é identificar a norma base
dessas limitações constitucionais ao poder de tributar, que está lá no artigo 150 da Constituição Federal de 1988, que diz que, sem prejuízo, e o senhor me acompanhe, que agora o tempo todo você tem que me acompanhar na leitura, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, ou seja, sem prejuízo de tudo que está ali no artigo 5º, de tudo que tem no texto constitucional, bem como direitos implícitos reconhecidos pelo ordenamento jurídico ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. E se estabelecem aqui aquilo que se convencionou chamar princípios constitucionais tributários. Bom, princípios. A maioria dos livros, né, que vocês, porventura, usem para estudar direito tributário, trarão princípios. Mas qual a natureza mesmo dessas regras do artigo 150 da Constituição Federal? Princípios, princípios ou normas, regras? Quando eu falo em norma, eu sei que ambas são normas, porque são mandados de dever ser, não é isso? Nós temos aí reconhecido comandos, né, de como as coisas devem ser. Nós sabemos que é uma ciência, o direito, uma ciência deontológica. Pois bem, alguns dispositivos aqui, em verdade, aqui do artigo 150, em que pesem ser chamados de princípios, na realidade trazem regras. A gente sabe essa diferença, a gente aprendeu essa diferença entre normas, princípios e normas, regras, lá quando a gente estuda direito constitucional, especialmente a Lex Si. Não é isso? Não, professora, não aprendi, não. Vamos aqui, então, resumidamente. Quando eu falo em normas, princípios, eu falo em normas abertas, que devem ser o quê? Ponderadas, aplicadas às situações e, verificado no caso concreto a sua não aplicação, ela não perde a validade. Ela apenas perderá na ponderação para um outro princípio, sem ser afastada do sistema jurídico, mantendo a sua vida no sistema jurídico. São mandamentos de otimização, inclusive voltados para as normas, regras, que essas sim obedecem à lógica do tudo ou nada, do válido ou inválido, do existente ou não existente. Eu não tenho como ponderar regras, normas, regras. Eu tenho como reconhecer sua validade e eficácia no sistema ou não, em face da derrogação, da sua revogação em face de outra norma. Quando eu falo em normas, princípios, eu estou falando em normas com mandados de otimização. Quando eu falo em normas, regras, eu estou dentro da categoria do é ou não é. Inclusive em face e obediência às normas, princípios. Então, por exemplo, princípio da legalidade. E a gente vai chamar todo mundo de princípio, porque esse é o doutrinariamente convencionado. Mas veja, o primeiro princípio que a gente vai estudar é o princípio que está lá no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, que diz o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 1. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Não vai poder instituir um tributo, nem exigir, nem aumentar, sem uma lei. Isso é um princípio ou uma regra? Me parece ser muito mais ter natureza de uma regra.
pronta e acabada, tudo ou nada. Editar, instituir um tributo por decreto, afronta o princípio da legalidade, não pode. Não há nenhum juízo de ponderação aqui. Entretanto, e por que eu estou esclarecendo aos senhores isso? Porque isso cai em prova. Tá? Porque nós estamos aqui num curso regular e isso cai em prova. Para você dizer se de fato é um princípio ou é uma regra. O princípio da legalidade é uma regra. É uma regra, como é a regra da irretroatividade. Não obstante verdadeiras regras, não obstante se convencionou chamar como princípios constitucionais tributários. E se vier na sua prova exatamente dizendo que o princípio da legalidade consiste na impossibilidade de se instituir tributo sem lei, é isso. É isso. É isso e está tudo certo. E se ele quiser essa historinha, para saber, olha, então, chama de princípio, mas na realidade é uma regra, né? Também é isso. Certo? Pois bem, então aqui sigamos imunidades tributárias, também as limitações constitucionais ao poder de tributar, não é isso? Estão lá no artigo 150 e outros da Constituição também. As limitações consistem nos princípios constitucionais tributários e nas imunidades tributárias. E as imunidades estão lá no artigo 150, inciso 6º, a gente vai dar uma olhada, e em outros dispositivos da Constituição Federal, né? Como o próprio artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 88, como a não cobrança de tributos, taxas daqueles que se valham do serviço de assistência judiciária gratuita, defensoria pública, etc. Certo? Dê uma olhadinha aí no artigo 195, parágrafo 7º, já que a gente está aqui, antes de começar o princípio da legalidade, que diz que são isentas de contribuição, não é isso que tem aí, para a Seguridade Social, as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. É uma imunidade, em que pese a palavra isenta aí, né? O poder constituinte reformador deu uma comida de mosca aí no termo, mas está tudo bem, a gente reconhece, a gente sabe que é uma imunidade porque está inserida na Constituição e não está no artigo 150, lá no inciso 6º, certo? Pois bem, limitações constitucionais ao poder de tributar, temos princípios constitucionais e imunidades tributárias e comecemos pelos princípios. E o primeiro, o importante, a base de tudo, que inclusive está lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional, quando define o que é tributo e diz que é uma cobrança instituída em lei. Princípio da legalidade, decorre do artigo 5º, inciso 2 da Constituição, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E está lá no artigo também 150, primeiro inciso, que diz que sem prejuízo de outras garantias fundamentais asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 1. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Quando eu falo em tributo, a minha regra é lei para exigir, e aí tem escrito exigir, mas na realidade o que se entende é instituir, para instituir, e a partir da instituição começar a exigência do tributo, e majorar, aumentar a carga tributária do sujeito passivo. Também se exige lei em regra. E a primeira informação que os senhores precisam guardar
né? E quando você falou, Aline, em regra, é porque tem exceção, né? Sim, tem exceção para majorar. Para instituir, não. Instituir tributo por meio de lei é uma regra sem exceção. Até mesmo os tributos que admitem majoração por expediente diferente de lei formal exigem a instituição por meio de lei. Imposto de importação pode ter sua alíquota reduzida, né? Alterada por decreto presidencial, mas geralmente quem faz isso é uma resolução do CAMEX, Câmara de Mercado. Câmara de Mercado. Mas o imposto de importação só vai poder ter sua alíquota alterada se ele tiver sido instituído por meio de lei. Lei formal. Então, observem, tenham atenção. Quando eu falo em instituição, exercício da competência tributária inicial, para poder começar a cobrar o tributo, porque a Constituição não institui o tributo, a Constituição defere a competência para que os entes federativos possam instituir os seus tributos, não é isso? Essa competência para instituir, essa competência primeira, ela demanda lei e essa é uma regra sem exceção em face do princípio da legalidade, decorre do artigo 5º, inciso 2 da Constituição, para poder invadir o nosso patrimônio, 150, inciso 1 da Constituição e artigo 3º do Código Tributário Nacional vai lá e reafirma. Então, eu preciso de lei. Majorar é outro papo. A regra é preciso de lei, mas há exceção à regra da majoração por meio de lei. E para renunciar receita tributária. E aí? Aí é legal para a gente que é contribuinte, então não precisa de lei. Dá uma olhada aí no artigo 150, parágrafo 6º da Constituição. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas, ou o correspondente tributo ou contribuição sem prejuízo de disposto no artigo 155, parágrafo 2º, 12, a linha G. Aqui é o convênio do Confaz para o ICMS. E é outro papo. Então, não tem isso de renunciar receita tributária por ato infralegal. Para renunciar receita, que é nisso que se traduz o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, também é exigível lei. O ente federativo precisa editar lei. E por quê? Por uma razão muito simples. Porque ao renunciar receita, ele pode estar comprometendo a execução orçamentária. E, afinal de contas, existem serviços que precisam o quê? Ser prestados. Não é isso? Então, não encare assim de forma tão feliz toda renúncia de receita e a partir daí, porque é legal para o contribuinte que vai pagar menos, e a partir daí ache que essa renúncia não demanda lei. Demanda lei sim. Então, o princípio da legalidade exige
é aplicável para a instituição, majoração em regra e renúncia de receita tributária. Qual a espécie legal ordinária para instituição de tributos? Lei ordinária. Para instituir um tributo, basta a edição de uma lei ordinária, salvo quando a Constituição exigir lei complementar para a edição de um determinado tributo. E a gente vem já